Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, 29 de janeiro, e hoje é sexta-feira. Os dias foram passando e o mês está decidido, ele quer ir embora, janeiro quer ir embora. Então vamos lá, vamos aproveitar o tempo, e o melhor tempo se chama hoje. O tempo presente, o agora. E é nesse tempo que nós também fazemos acontecer o nosso encontro com a Palavra de Deus. Que bonito poder diariamente escutar o Evangelho, meditar o Evangelho e depois deixar o Evangelho fazer um movimento dentro de nós. Às vezes a gente não lembra todas as palavras, mas fica a essência, a lição. Ninguém tem obrigação de saber as palavras do Evangelho de cor, mas todos nós temos uma missão: transformar esta palavra em vida, nossa vida guiada pelo Senhor. Então iniciemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho desta sexta-feira, 29 de janeiro, o Evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam que Jesus retoma essa temática bonita da semente. Mas ele fala da semente no Evangelho de hoje tendo como meta, como objetivo, dizer o quê? O reino de Deus. A gente já sabe, já comentamos muitas vezes, né? Jesus vem ao mundo num tempo onde que existiam muitos reinados. E existindo muitos reinados, cada rei tinha o seu jeito, mas cada rei tinha palácio, tinha servos, né, empregados, tinha também exército e tinha um objetivo, claro, guerrear para se adonar de mais terras. Então, esses eram os reinos que existiam. E olha só, Jesus é esperado por todos, e no imaginário do povo,
um novo rei. Onde deveria estar um novo rei? Num palácio. Então eles imaginavam que Jesus fosse nascer num dos palácios. Onde ele nasceu? Numa gruta. Porque não tinha lugar para os pais na hospedaria. E ele nasce e foi aquecido por quê? Pelos animais. Pela respiração dos animais, porque era frio. Olha só, como entender que aquele menino pobre, de um lugar onde todos diziam, pode vir alguém de bom daquele lugar que era Belém? Não pode. Nasce um menino e é o novo rei. Quem que entende isso? Corações humildes. Quem são os corações humildes lá no tempo do nascimento de Jesus? Os pastores. Depois, aquele menino é uma grande luz, uma estrela iluminou a face da terra. Quem é que vai ao encontro dele? Os reis, que representavam quem? Os povos que não faziam parte do povo que aguardava a vinda de Deus ao mundo. Então Jesus se torna um rei diferente e um rei para além dos palácios, dos reinados. Olha só, e a fidelidade a Jesus nos torna pessoas simples. Ninguém de nós precisa de palácio. Todos nós precisamos de dignidade. E se eu tenho 2 fatias de pão e alguém do meu lado só tem migalhas, eu não posso ficar tranquilo com as 2 fatias de pão. Eu tenho que dividi-las. Esse é o reino. E Jesus falava deste reino. Depois diz no término do Evangelho, claro, quando ele estava em casa com os discípulos, explicava tudo. Por quê? Porque depois os discípulos seriam os multiplicadores dessa palavra, dessa compreensão, desse entendimento das parábolas de Jesus. E olha só, ele fala da semente, ele diz o reino é como um semeador que semeia a semente. Depois que tu lança a semente à terra, tu não tem muita coisa a ser feita. Tu vai e olha se a semente germinou. Quem trabalha na agricultura, nossa, quantas viagens faz até o local onde foi semeado para ver se a semente já está germinando. E quando vem uma chuva que irriga a terra, nossa, dá a impressão que de um dia para o outro as plantinhas se multiplicam de tamanho. Olha que bonito isso. E Jesus diz, o reino de Deus, ele vai acontecendo independente se tem pessoas a favor ou pessoas contra. Ele acontece assim como a germinação de uma semente não depende da vontade do semeador. Ela germina por uma outra força. O reino de Deus precisa da nossa contribuição, mas ele acontece porque ele tem em si uma força. Por isso, Deus está se tornando cada vez mais uma referência. Jovens estão buscando, casais estão buscando. Aquela ideia de dizer, uma vez se dizia, a religião é só para as pessoas de mais idade. Nossa, quanto engano! Quanto engano é para todas as idades. Até porque quem tem fé não envelhece. O corpo fica envelhecido, mas não envelhece. E Jesus termina o Evangelho de hoje, onde que ele conta mais uma pequena parábola falando de um tipo de semente. Vejam que ele usou a força da semente, a semente que germina, né, por si só, dia e noite e tal. Mas depois ele fala do quê? De uma pequena semente que nós aqui conhecemos de um jeito, né? Nós conhecemos uma hortaliça e lá ela é uma grande árvore, né? A semente de mostarda, quase invisível a olho nu. Mas quando ela germina, ela tem ramos para tudo que é lado, dá uma
uma árvore enorme. Claro, Israel, as árvores são diferentes das nossas aqui. Mas assim, a mostarda não é uma hortaliça, lá é uma árvore. E ela dá muitos ramos. E Jesus, ele faz questão até de dizer que os pássaros fazem ninho. Olha que bonito isso. É maravilhoso, maravilhoso. Então, a semente tem força. Nós somos semeadores e, ao mesmo tempo, nós somos o solo que recebe esta semente. Dia e noite, a semente, quando foi lançada, ela vai fazer o papel dela, germinar. Se eu estou a favor, não estou a favor, a semente vai germinar. Claro que tenha as condições climáticas suficientes, necessárias. E outra coisa, Jesus está falando do reino de Deus, da força de Deus. Ele diz o quê? Ele diz, o reino de Deus, às vezes tu não enxerga onde ele está. Mas quando germina, faz acontecer maravilhas. Pensem a força da fé que está em você, que está em mim. Porque recebemos no batismo, confirmamos na crisma. E vivenciamos pela palavra de Deus, por isso, rezando com a palavra de Deus, e olha, receber Jesus dentro de nós. Quanto tempo faz que você não comunga? Claro, tivemos desde março do ano passado, já vai para um ano, tivemos muitas restrições, mas tem pessoas que não sentem necessidade de rezar. Não sei não, não sei não. Bom é favorecer o cultivo da fé, porque aí a semente vai germinar e vai produzir muitos frutos. Nós precisamos de uma força maior, é dele. E nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Coloquemos nossa vida no coração do Senhor, rezando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Como é bom rezar juntos, mas como é bom ser abençoados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Vamos multiplicar essa palavra. Vamos sinalizar, vamos dizer o que nós pensamos e vamos levar esta palavra a muitos dos nossos irmãos e irmãs que precisam. Gratidão. Um abraço. Paz e bem. Santa alegria.